Polícia chilena aponta que assassinos de Ojeda Moreno têm associação com ditadura venezuelana. As investigações do governo chileno apontam que o sequestro e o assassinato do ex-tenente do exército venezuelano, gente, estou com a língua de enrolar, desculpa, Ojeda Moreno, foram executados por uma facção criminosa supostamente ligada ao regime de Nicolás Maduro. Nossa, Brás, levaram o cara para fora, ao que parece, não é? Não, operação digna de uma ditadura militar mesmo, né? Assim, se infiltrando dentro do país adversário para eliminar adversário, para eliminar um inimigo político. Agora sim, eu fico com o pé atrás em relação a toda essa afetação de indignação do governo chileno, porque é o Boric que ainda está, né, no comando do governo Então, chileno, tem essa... que é, enfim, um sujeito que tem um histórico de ligação com a esquerda radical em toda a sua carreira política, né, que apoiou a Venezuela, foi solidário ali à Venezuela, né, até anteontem, né, agora está se fingindo de indignado, tudo mais e tal. E como é que vai acontecer? Né? O Boric agora vai trair o Foro de São Paulo, vai trair os seus ideais esquerdistas, porque a Venezuela mexeu no seu quintalzinho? Ou os pactos, né, do Foro de São Paulo e tudo que liga as esquerdas latino-americanas vão, no final das contas, abafar? A minha aposta é que não vai dar em nada, esse negócio vai ser abafado. Se algum procurador público, alguém começar a fuçar e cutucar demais, é só lembrar vocês um nome, né? O caso do promotor, se não me engano, Carlos era o Nussmann, era Nussmann ou Neumann, um promotor de justiça argentino que, enfim, foi encontrado enforcado na banheira do seu apartamento, né? Justamente na semana que ele estava chegando muito próximo de provar a inação, né, a criminosa, a falta de ação, a inação criminosa do governo Kirchner em relação aos terroristas que explodiram aquela bomba na AMIA, né, que era a Associação Mútua Israelita da Argentina. Enfim, era a principal sinagoga de Buenos Aires, né, parte ali da comunidade judaica da Argentina. Para quem não se recorda desse episódio, isso aconteceu nos anos 90, né, foi um dos maiores atos de terroristas antissemitas do mundo moderno. Né, explodiram uma bomba numa sinagoga no centro de Buenos Aires, matando dezenas de judeus e deixando outras centenas de judeus e não judeus feridos, de pessoas que estavam passando ali pela rua também. O crime tinha envolvimento com terroristas ligados à Venezuela, porque existe uma ligação de décadas entre o terrorismo muçulmano e a Venezuela, e a Rússia, e a China, enfim, é todo mundo parte da mesma família, não é? Existia alguma negociação ali entre a Venezuela e esses iranianos em relação ao urânio, petróleo e tudo mais. O Nussmann ou Neumann, não me recordo agora o sobrenome desse promotor, ele estava chegando muito perto de todas essas provas e chegando muito perto de provar que o governo Kirchner sabia de tudo, sabia de todos os detalhes de tudo que estava acontecendo e simplesmente mandou as autoridades policiais, as autoridades aeroportuárias fazerem de conta que não estavam vendo nada. É assim, sabe? Tipo, eu não vou auxiliá-los a fazer esse ato de terrorismo, porque explodir uma bomba numa sinagoga em Buenos Aires foi uma espécie de bônus na negociação que aconteceu entre membros do Foro de São Paulo e terroristas iranianos, para que os iranianos, enfim, fizessem algum serviço ali em relação a enriquecimento de urânio para ditaduras do Foro de São Paulo. Né? E aí, como bônus, a gente quer matar os judeus ali em Buenos Aires. Buenos Aires emblemático porque é talvez a cidade mais judaica da América Latina, junto com São Paulo, talvez, mas eu acredito que em proporção de habitantes, Buenos Aires seja a cidade a cidade com o maior percentual de judeus da América Latina, né? E, enfim, a comunidade judaica de Buenos Aires, além de ser relativamente grande,
né, para o padrão latino-americano, ela costuma ter uma representatividade política forte, ela é politicamente bem organizada, culturalmente bem organizada, né? E isso sempre representou um incômodo, uma pedra no sapato ali para as relações das ditaduras e dos países das republiquetas latino-americanas com os terroristas árabes, que ficavam um tanto quanto incomodados, né, com a quantidade de judeus que existe dentro do meio cultural argentino. Tanto é que quando você assiste um filme argentino, é sempre comum você encontrar alguma citação a algum personagem judeu e tudo mais e tal, né, principalmente quando se refere à parte de artes, políticas e tudo mais. Eles se organizam e se representam muito bem, né? Tanto é que o próprio promotor era judeu. Entendeu? O próprio promotor era judeu. E quando ele estava muito próximo, enfim, de apresentar as denúncias, né, ele enfim, foi boicotado de todos os modos. O governo Kirchner dizia que apoiaria as investigações, mas o tempo inteiro boicotava o gabinete do sujeito, trocando de assessores, transferindo assessores para outras cidades, atrapalhando de toda maneira que podia. Aí quando a coisa ia acontecer mesmo, o sujeito amanheceu, né, morto na banheira do seu apartamento, e assim, a investigação foi feita a toque de caixa. Foi suicídio, mas sem muitas explicações para a mídia, enterraram e abafaram o caso, e foi um recado bem claro, né, que, enfim, deixe os assassinatos e as vinganças, né, dos líderes do Foro de São Paulo, né, para os nossos líderes e promotores públicos, investigadores, né, não queiram dar uma de herói. Uhum. Né? Os nossos acordos políticos estão acima disso. Então, assim, eu acho que no Chile ninguém vai querer dar uma de herói e começar a investigar isso, porque vai acabar morto numa banheira, exatamente como aconteceu na Argentina, no caso da bomba na AMIA. Né? E eu não duvido, inclusive, que o Maduro tenha utilizado de algum tipo de ajuda russa ou iraniana para executar esse sujeito lá dentro do Chile.